E aí, Poggers? Muito bem-vindos ao nosso mais novo podcast. Eu me chamo Leonardo e eu estou aqui hoje com o Lucas Deschamps, meu querido. Hoje, antes de iniciar o nosso papo principal da noite, vamos agradecer ao nosso principal fornecedor de tudo isso daqui, que é o curso de Publicidade e Propaganda da FURB. Eles que nos forneceram todo o equipamento para estar gravando isso daqui, microfone, iluminação, espaço e o cenário. Então, muito obrigado, curso de Publicidade e Propaganda da FURB. E antes de começarmos o principal papo da noite, vamos falar do seu mais novo lançamento e a sua maior novidade no momento, que é o nosso querido Deadpool 3, que terá a grande participação de Wolverine. A dupla clássica vai voltar para os cinemas finalmente para se redimir de um passado levemente obscuro que temos aí nas telinhas do cinema. E vamos lá dar início ao papo da noite. Exatamente, vamos falar primeiramente dos primeiros 10 anos do universo Marvel, que aconteceu no cinema e foi totalmente bombástico para toda a cultura nerd, cultura geek. E bom, cara, vamos começar bem pelo início, em 2008, que foi o lançamento do Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro, né? Que foi um puta lançamento, cara, que mudou o cinema e que, sinceramente, na minha humilde opinião, dá um pau no CGI de hoje em dia também. Com toda certeza. Tanto é que foi o início perfeito para contar a história do nosso tão amado e querido Tony Stark, que conta desde sua primeira armadura lá criada no momento de puro caos e destruição que estava acontecendo, um momento de fragilidade do personagem, e que mostra muito a evolução dele como personagem mesmo, né? Que ele começou com alguém que só vendia armas e acabou com alguém que entendeu que, ok, talvez vender armas pro governo não seja a melhor ideia que eu tenho. Exatamente. Tanto é que no final do próprio primeiro filme, ele meio que dá aquela quebra de expectativa de todo mundo, que é o super-herói precisa manter a sua identidade em segredo, e ele chega numa audiência e fala, eu sou o Homem de Ferro. E assim terminando essa masterpiece, essa obra de arte. Sim, e o tenso aqui, só 4 anos depois que surgiu um rival dele, por dizer assim, que foi o Capitão América com o Primeiro Vingador. Que já conta a história principalmente do Capitão América na época da Segunda Guerra Mundial, com a experiência do Super Soldado. Que foi outro filme que eu particularmente não gosto tanto assim, tão mais do que o Homem de Ferro, mas também não dá pra tirar o mérito. Eu posso dizer que gosto, mas eu sou muito mais fã do desenvolvimento dele até o momento que ele vira o Super Soldado do que, de fato, da continuação ali dele, da conclusão do filme. Totalmente, principalmente a pureza do Steve Rogers, eu posso fazer isso o dia todo, é muito forte, traz uma mensagem muito legal. É realmente só que ele tem uma personalidade um pouco mais fraca que o Tony Stark em si, que roubou a cena até nos últimos filmes da Marvel. Exatamente. E também mostra que a coragem dele não decorre só do soro. Tanto que a gente tem aquela clássica cena que virou corte aí em muitos canais de corte do YouTube, que é justamente a cena do supervisor tacando uma granada no meio de todo mundo e ele sendo o único corajoso para pular em cima da granada e proteger todo mundo. Exatamente. E, bem, fazendo um pouco de fast forward, um ano depois do lançamento do filme, eles fizeram a primeira união dos Vingadores, que foi a Batalha de Nova York lá, que Exatamente. Foi um filme que divide um pouco de opinião no geral, mas, cara, de novo, dá um pau no CGI de hoje em dia, foi uma união legal. A cena 360, ela mostrando todos os Vingadores, é classicalíssima. E o primeiro vilão só que não me agrega muito, na minha opinião, cara. Que o Loki é um bom vilão, mas ao mesmo tempo, não sei, cara. Naquela época eu não sentia que tinha uma personalidade tão forte como tem hoje. Exatamente. Ele também não teve lá o seu grande momento de tela nesse filme. Eu acho que o Loki foi um dos personagens que mais foi salvo assim, ao longo dos filmes, de se tornar um personagem completamente esquecível, que a única cena memorável foi o camaçada de pau que ele tomou do Hulk, para um dos personagens mais memoráveis de toda a série, de toda a construção do universo. Totalmente, ele saiu de alívio cômico para o herói de todo o tempo e espaço do Exatamente. E também tivemos finalmente a introdução às Joias do Infinito. Sim. Com o Tesseract ali, a clássica cena do Thanos pós-crédito aparecendo lá e todo mundo tendo aquele ar de mistério do que Sim, porque na época ele não era tão famoso também, então era um mistério geral pra todo mundo. E, cara, uma coisa que na época foi bem mais relevante que um Alien Roxo foi a aparição do Bucky Barnes pela primeira vez, que foi o
o amigo do principal colega do Capitão América na época da guerra, que teoricamente estava morto porque eles passaram 70 anos. Notarinhos. Então, assim... E no Capitão América Soldado Invernal, a aparição dele de novo, toda a descoberta, a reconstrução do relacionamento de dois amigos, que um virou um super soldado, outro virou um agente do governo russo. E, cara, toda essa construção foi muito boa e tem muita gente que fala que até hoje o Soldado Invernal é o melhor filme da Marvel e não dá pra tirar o mérito. Até porque mostra um pouco mais da história de como era o passado, tanto do Bucky quanto do Steve Rogers, e toda essa construção do porquê eles têm essa amizade tão forte. Sim. Até porque também, depois de 70 anos, você finalmente encontrar um amigo seu que de fato estava lá na mesma época que você, é um reconforto muito grande. Sim, porque o Steve Rogers tá sozinho, né? Ele não consegue se relacionar muito com ninguém, além do Bucky, porque é o único que sobreviveu esse tempo todo. E voltando a falar de personagens memoráveis, na Guerra de Ultron apareceram muitos personagens muito importantes pro resto da saga, como o Visão, como a Wanda Maximoff e até o Pietro Maximoff, que Deus tenha. Eu tenho. Deus tenha. Nossa querida peneira. Peneira, tadinho. E foi a segunda vez que os Vingadores se uniram. Agora, com um pouco mais de debate político, porque eles já estavam começando a discutir sobre aquele contrato de tornar os Vingadores agentes do governo e tudo mais. Exato. E com uma máquina que o Tony Stark criou se rebelando contra ele pela primeira vez e sendo um problema pra todo mundo e pra uma cidade inteira. Diga-se de passagem. Fora que foi, pela primeira vez, uma ameaça que de fato preocupou todo mundo. Porque era uma inteligência artificial completamente avançada pro todo o nível de tecnologia que a gente tinha conhecido até então. E a gente, de fato, não sabia como que isso seria resolvido. Sim, mesmo porque ele tinha o poder de se apoderar de todo eletrônico, basicamente. Exatamente. E, bom, voltando a falar do clima tenso entre os brothers, lançou Guerra Civil, né? Lançou Guerra Civil, que toda a fandom ficou dividida totalmente, porque ou tinha Capitão América ou tinha Iron Man. Sinceramente, eu acho que Team Capitão América não tem personalidade até hoje. Nenhuma gota de personalidade, não tem nenhum nome próprio. Mas falando sério, foi um filme muito bom, porque teve um conflito muito interessante que a Marvel começou a deixar de ser um pouco bichos fortes, alienígenas, e veio pra treta política. Exatamente. Que era muito uma questão de liberdade dos heróis e serviço com a própria pátria, e aí é um debate que é muito mais político, principalmente nos Estados Unidos, na época que o filme foi lançado. Eu acredito que essa época também foi quando deu o boom de, tipo assim, a gente de fato estourou a bolha ali do mundo nerd, porque, além de trazer esse papo político, começou a gerar discussões na internet que acabaram indo para outras bolhas e tal, e chamando mais uma rapaziada para conhecer todo esse universo cinematográfico. E trazendo até fãs antigos, porque, por exemplo, em Guerra Civil aparece pela primeira vez o Spider-Man do universo Marvel. Que isso aí já foi um pretexto incrível para mostrar, vai ter um filme dele, vai ter uma nova trilogia. E, dito e feito, foi uma trilogia nova, todo mundo criticou no início, porque era um ator que não parecia um Homem-Aranha, e agora é o melhor Homem-Aranha pra muita gente. Não só ele, também como Pantera Negra deu as caras. Como Pantera Negra também deu as caras pela primeira vez. Este, que no filme dele, ganhou Oscars em 2019, que agora eu não lembro direito, mas era de figurino, direção de arte e trilha sonora. Eu, sinceramente, não vi tantas vezes, não consigo opinar nisso. A única coisa que eu consigo bater o martelo no figurino, porque, de fato, todo mundo em Wakanda é muito bem estruturado, muito bem vestida. E a trilha sonora, sinceramente, não lembro muito de como era, cara. Cara, eu posso dizer, foi, desde a primeira vez que eu vi, foi meu filme favorito da primeira fase do CM. E assim, cara, eu digo que foi merecido. E finalmente tivemos alguma premiação para algum filme de super-herói, que foi o primeiro de toda a série ali que teve a premiação. Sim, e depois disso também não aconteceu mais, pelo menos até o momento, né? Por motivos. Isso fazer o quê, né? E agora, a gente vai falar um pouquinho, mas a gente vai falar de Guerra Infinita agora, que vai ser basicamente o começo do fim da era, que ali se apresentou uma ameaça real, onde todos os Vingadores já tinham passado por pelo menos uma joia do infinito, os jogos já tinham visto que cada uma separada já era bem difícil de lidar. E além disso, também foi a primeira vez que os Vingadores tiveram um perigo real, que todo mundo viu, ok, se esse cara conseguir, perdemos. Acabou. F. E, de fato, foi um filme que foi bem consistente durante o período todo, até o momento que o Peter Quill, o Senhor das Estrelas, ele deu uma perda no temperamento e
muita gente fala que foi por culpa dele, mas coitado, ele só usou a emoção, mas foi alguns pequenos fatores que tornaram a derrota real e que deixou muita gente desesperada nas salas de cinema porque eles viram seus personagens favoritos se tornarem literalmente poeira, né? Exatamente. E são cenas relativamente bem emocionantes e fortes para um filme de herói, porque o Tony Stark, por exemplo, tinha um relacionamento de pai e filho com o Peter Parker, e, cara, ver eles se abraçando e um deles sumindo aos poucos, ou até o T'Challa, que falou que esse aqui não é um lugar pra morrer e logo depois morre. Exatamente. Então foi uma situação bem palha. E uma jogada muito boa que a Marvel fez foi justamente deixar esse gap aí e só um ano depois lançar a segunda parte do filme, né? Exatamente. Mas não só de momentos tristes também vivemos, que tivemos muitas cenas completamente incríveis, com um destaque pro nosso querido Thor, que finalmente teve algum destaque, porque, convenhamos, ele não tem nenhum filme bom solo. Não. E toda a construção dele pra conseguir o Stormbreaker, pra ele tancando a energia de uma estrela, ele chegando em Wakanda, toda a cena de Wakanda propriamente dito, os Vingadores avançando, o que lembra muito o que falaremos daqui a pouco. Mas, cara, foi definitivamente, assim, uma chaminha reacesa, porque a gente ficou um certo tempinho ali sem filmes, e foi criado um bom hype pra esse filme. E, de fato, ele superou todas as expectativas que o pessoal tinha criado. E tanto a Disney quanto a própria o Marvel Studios teve uma baita campanha de não soltar spoilers, né? Porque todo mundo sabia que era o fim de uma era. Exatamente. Mesmo quem não acompanhou os 10 anos ali, todo mundo sabia que era o fim de uma coisa muito importante pro cinema e pra toda a cultura. E, cara... E aconteceu, né? Os Vingadores perderam, se passam 4 anos no universo e se passam um pra gente. E aí que começa o Vingadores Endgame. Que todo mundo ficava meio especulando o que ia acontecer, ninguém sabia direito como ia acontecer. Acho que a única coisa que o geral sabia era que envolvia viagem no tempo. Exatamente. E que acho que foi o maior movimento da internet para fugir de spoilers. Totalmente. De qualquer canto que você entrasse podia ser bombardeado por spoilers a todo momento. Eu mesmo, propriamente dito, tive que ficar um bom tempo longe do meu Twitter. Eu desinstalei o Twitter também. Porque a qualquer momento você podia estar se deparando com um vídeo aparentemente normal e do nada apareceu o Tony Stark instalando os dedos. Sim. Foi um período bem complicado porque ninguém sabia o que esperar e todo mundo queria ver. E, bom, o filme foi muito bem construído também, foi... Beleza. Teve suas falhas. Nem todo mundo gosta de viagem no tempo, nem todo mundo gostou do roteiro, porque de fato ficou meio aos trancos e barrancos. Ninguém levou tanto a sério assim um rato salvando o Diego. Pois então, né? Mas o ponto principal é que depois de 10 anos somente que todos os Vingadores de fato ficaram unidos, de fato como a galera que lê as HQs desde os anos 90 tava esperando isso acontecer no universo cinematográfico. E foi todo um rolê, né? Teve morte... Foi uma experiência. Teve morte de personagem, deu pra rir, deu pra chorar de tristeza, deu pra chorar de emoção. E pela primeira vez a gente tem o Capitão América, o líder dos Vingadores, metendo Avengers Assemble, ou Vingadores Alert. Exatamente. Fora que toda a construção dessa cena foi incrível. Eu me arrepio até hoje assistindo. E, cara, foi um momento de destaque ali pra todo mundo. Principalmente ali... Doutor Estranho abrindo todos os portais. O T'Challa falando no rádiozinho do Capitão América. Ele erguendo o Mjolnir. Sim, o próprio Capitão América erguendo o Mjolnir depois de muito boato, muito... Que transformou aquela sessão de cinema num estádio de futebol que todo mundo começou a gritar. Esse lançamento foi de fato um evento. Não, foi um baita evento. Eu duvido que tenha algo tão similar quanto. Não vai ter. Se acontecer de novo, vai ter uma segunda vez, mas não vai ser a mesma experiência, com certeza não. Definitivamente. Mas, cara, ele acaba com os dois principais, os principais rivais indo de raça pra cima, né? Foi de F. Tanto o Capitão América quanto o Homem de Ferro morrem no final dos dois filmes. Acho que não é spoiler pra ninguém, né? Já passou 2-3 anos também. E depois de toda essa briga, das inúmeras perdas que tivemos ali, e da mudança drástica nos Vingadores, porque perdemos o Homem de Ferro, perdemos o Capitão América, perdemos... Não lembro mais quem agora. Pantera Negra, que... Perdemos o Pantera Negra, infelizmente, não só nos filmes. Não só nos filmes, mas como na vida real também. Que Deus o tenha. Deus o tenha muito forte. E, cara, pra finalizar, algumas sugestões que
que a gente pode dar para nossos espectadores? Exato. A nossa principal aqui indicação fica com um dos filmes que salvou a segunda fase da Marvel aí, que é Guardiões da Galáxia 3, uma experiência incrível. Eu, na sala de cinema, senti todas as emoções possíveis em um período de 15 minutos. E, cara, é uma recomendação forte para todos que querem perder um pouquinho de fé na Marvel, mas esse filme serve para reacender aquela chaminha. Exatamente. E para quem não tá muito afim de filme de herói heróico, também tem as séries do Prime Video, que tanto Invincible, que é uma animação, quanto The Boys, que são duas séries que mostram os super-heróis se de fato existissem no nosso mundo real, com todas as propagandas de marketing, com toda a corrupção acontecendo. É uma série um pouco mais pesada, as duas são pra cima de 16 ou 18, se eu não tô enganado. Mas é um bom passo ao lado. Um passatempo. Exatamente. Então chegamos ao fim do nosso primeiro podcast. Espero que tenham gostado. E é isso aí, nos vemos numa próxima.